Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha o Ponta Porã Informa, também a Cerro Corá FM, programa FM Notícias, a partir do meio-dia e 15, né, na Cerro Corá FM 91.5, Pedro Juan Cabalheiro. Vamos lá com as informações desta sexta-feira, dia 4 de outubro de 2019. Falar de Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, que vai ter rodada no final de semana. Vamos conferir a rodada então. Nós teremos amanhã no Pacaembu o São Paulo enfrentando Fortaleza, jogo marcado para as 16 horas. Às 16 horas também no São Januário, o Vasco da Gama vai receber o Santos na Arena Grêmio em Porto Alegre. Também no sábado, às 18 horas, o Grêmio joga contra o Corinthians. Na Fonte Nova, também no sábado, às 18 horas, o Bahia joga contra o Atlético Paranaense. Ainda no sábado, o Cruzeiro joga contra o Internacional no Mineirão, às 20 horas, horário do Mato Grosso do Sul, horário do Paraguai. A Chapecoense, no domingo pela manhã, 10 horas da manhã, lá em Chapecó, no Índio Condá, na Arena Condá, né, vai jogar contra o Flamengo. No Castelão, às 15 horas, tem Ceará e Goiás. No mesmo horário, no Allianz Parque, o Palmeiras joga contra o Atlético Mineiro. No Engenhão, também às 15 horas, o Botafogo joga contra o Fluminense, clássico Botafogo e Fluminense. E no domingo, já encerra a rodada, né, a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o CSA, no Rei Pelé, em Maceió, recebe o Avaí. Confronto direto de dois times que estão na zona do rebaixamento, né? O CSA está uma posição acima do Avaí, 18º com 19 pontos, e o Avaí é o 19º com 16 pontos, né? Então, confronto direto aí na luta contra o rebaixamento, né? E na segunda divisão nós tivemos jogos ontem, mas duas partidas deram sequência às disputas da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a segundona, na noite de ontem. Jogando no Independência, o América Mineiro fez jus ao fator casa e venceu o CRB, seu concorrente direto pelo G4, entrando aí de vez na briga pelo acesso. Já o Vitória poderia ter respirado contra a zona do rebaixamento, mas cedeu o empate ao Sport nos acréscimos no Clássico Nordestino. Em Belo Horizonte, né, logo às 18h15, o América e o CRB entraram em campo em Belo Horizonte. Em casa, o Coelho se recuperou da derrota sofrida para o Coritiba na rodada passada, jogando melhor durante os 90 minutos. O time mineiro contou com o gol de Ricardo Silva para garantir os 3 pontos em casa. Com a vitória, o América chegou aos 38 pontos, passou a ocupar a 5ª colocação na tabela da Série B. O CRB também tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols e está na 4ª colocação. Porém, ainda pode perder sua vaga no G4 com o decorrer dos jogos da rodada. Tem jogos hoje ainda, né? E amanhã. Já no outro duelo da noite, que teve início às 20h30, o Vitória poderia ter respirado contra o Z4, mas cedeu um empate em plena Arena Fonte Nova, pelo placar de 2-2 no jogo contra o Sport, né? O jogo foi na Arena Fonte Nova, né, no estádio do Bahia. No jogo, o gol do empate foi sofrido no penúltimo minuto do duelo nordestino. Anselmo Ramon e Wesley abriram o placar, né, para o Vitória. Enquanto que o Guilherme e o Pedro Carmona deixaram tudo igual. Com o resultado, o Vitória amarga o 5º jogo sem vitória, sendo 3 derrotas e 2 empates neste período, e segue na zona de rebaixamento na 18ª colocação com 26 pontos. Já o Sport vive um momento totalmente diferente, apesar do empate, segue tranquilo na 3ª colocação agora com 45 pontos, a mesma colocação do segundo, a mesma pontuação do segundo colocado, Atlético Goianense. A rodada continua hoje com mais 2 jogos, né? Destaque para o confronto entre São Bento e Bragantino em Sorocaba. Já no sábado, 4 partidas encerram a rodada. Ponte Preta vai a Ribeirão enfrentar o Botafogo, enquanto que o Paraná e o Coritiba fazem o clássico no estádio Dorival de Brito, na Vila Capanema, lá em Curitiba. Resultados até agora: Guarani 2, Atlético Goianense 0, Vila Nova de Goiás 1, Criciúma 1, América Mineiro 1, CRB 0, Vitória 2, Sport 0. Hoje tem Figueirense e Oeste, São Bento e Bragantino. Amanhã, Botafogo e Ponte Preta, Paraná e Coritiba, Operário e Brasil de Pelotas, e Cuiabá e Londrina. E Tião Prado, a CBF divulgou ontem o calendário do futebol brasileiro para a próxima temporada. A principal mudança é que as competições serão interrompidas nos 5 períodos em que haverá datas FIFA, o que inclui a reta final dos estaduais e do Campeonato Brasileiro. Para adequar as datas FIFA ao calendário do país,
a CBF precisou negociar com a Conmebol e com as federações estaduais, ganhando com isso 4 datas. Segundo o pessoal da CBF, né, precisou ganhar 2 datas da Conmebol, fazer a junção das semifinais das competições Libertadores e Sul-Americana, que no ano que vem serão na mesma semana, segundo a explicação de Manuel Flores, diretor de competições da CBF. A Confederação Sul-Americana vinha fazendo as semifinais de seus torneios em épocas diferentes, como é a exemplo deste ano. Também houve um ganho de 2 datas, contando com as colaborações das federações estaduais, passando para 16, segundo complementou Flores. Até este ano, os estaduais eram disputados em até 18 rodadas. As datas FIFA acontecem nos meses de março, junho, setembro, outubro e novembro, sempre com rodadas duplas. À exceção de junho, que tradicionalmente é reservado para amistosos de seleções, as outras 4 serão ocupadas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022. Nesses períodos não haverá rodada no calendário de clubes do país. O Brasileirão só não vai parar durante a disputa da Copa América, que será realizado em conjunto por Argentina e Colômbia. A Copa América foi divulgada muito depois de concebido, de pensado o calendário. Seria inviável contornar, né? Segundo comentou o diretor de competições da CBF. O calendário é a junção de compromissos contratuais que existem nas mais diversas esferas do futebol, né? FIFA, Conmebol, CBF, federações estaduais, e fazer tudo aquilo que se encaixe, né? No calendário anual, segundo a CBF. Tem questões de férias que tem que ser respeitada, um mínimo de pré-temporada, um respeito à data FIFA, que era isso que se buscava e foi possível conseguir, segundo explicou o Flores, que é o diretor de competições da CBF. Assim, os estaduais irão iniciar em 22 de janeiro e deverão terminar até o dia 26 de abril. O Brasileirão da Série A, por sua vez, vai começar na semana seguinte, em 3 de maio, e vai se estender até 6 de dezembro. A Copa do Brasil terá sua primeira fase disputada em 5 de fevereiro e a finalíssima deverá ocorrer em 16 de setembro. Antes de tudo isso, na reta final da pré-temporada, será disputada a Supercopa do Brasil, né? E jogo que vai colocar frente a frente o Atlético Paranaense, vencedor da Copa do Brasil, e o campeão brasileiro deste ano. O jogo será em 19 de janeiro, em local a ser definido. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui no Portal Ponta por Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.